Seja bem-vindo ao Uru Podcast. Bom dia, boa tarde, boa noite, amigos das aves. É sempre um prazer estar com vocês. E antes de mais nada, vamos agradecer aos nossos apoiadores. Nossas águias de raste, Nelson Ivei Costa, Lívia Ribeiro Queiroz, nossos Jacuz Estalo, Fernanda Isabela, Jonas Filho, Estevão Hernani, Marília Fanucchi, Mariana Machado Albuquerque, Nailson de Andrade Júnior, Liana Rome, Leandro Rios, Aran Rodrigues Cardoso e Natália Allen Spack, nossos Tangarais, Thiago Almeida, Fred Cruz, André Roberto, Bruno Luca Bambia, nossos Gaviões Carijó, José Carlos Merino Mombac, Juliana Rindelmaier, Edu Franco, Letícia Paliato, Roberta Redondo de Freitas, Renata Beco, Iato José Rodrigues de Souza e, claro, as nossas corruíras Alexandre Freire e Fernanda Dias. Também agradecemos aos nossos apoiadores privados, nossa Sururina da Serra, nosso Águia de Raste, nossa Jacu Estalo e nossa Tangará. Vocês são discretos e essenciais. Meus amigos, sem o seu apoio, esse podcast não estaria no ar. Você também pode tornar-se um apoiador do nosso projeto, bastando acessar apoia.se/Projeto Uru e conhecendo as opções disponíveis. Acesse também revistauru.com/podcast e nossas redes sociais, @podcasturu no Instagram e no Facebook. Um pedido especial para 2016, a Uru começou a utilizar a plataforma YouTube para estar mais presente com mais conteúdo. Então, o pedido de sempre: acesse, curta, compartilhe, clique no sininho para não perder as atualizações. Dê uma força pra gente no YouTube. Eu me chamo Will Mesquita e vem com a gente para mais um Uru Podcast. Uru Podcast. Pois é, pessoal, um episódio de uma série nova. E aí, vocês vão rir de mim ou rir comigo, porque desde que eu comecei a frequentar o Birds of the World, e isso já tem alguns anos, e meus chefes não me escutem, mas durante vários momentos no meio do expediente, eu dei um jeito de dar uma relaxada acessando esse site incrível, né? Esse site que é uma colaboração de várias instituições e que permite a que todos nós acessemos as mais de 10 mil espécies de aves de todo mundo, e tem uma série de monografias sobre essas aves, com muito conteúdo, com imagens, com sons, mas principalmente com um texto que reúne ali as informações, em alguns casos as informações mais recentes sobre aquelas espécies de aves, e consegue agregar aos mapas de distribuição, aos mapas de registro do eBird. Então é um site super interessante e eu gosto muito de frequentar, de acessar, e passo muito tempo girando pelas páginas das aves do mundo, né? E um belo dia eu percebi uma funcionalidade, um botãozinho chamado Surprise Me, que é tipo um shufflezinho que você clica e aí ele vai abrir aleatoriamente para você uma página de uma ave, e às vezes você se depara com uma ave que você nem imaginava que existia, e aí você se perde naquilo ali. Então sempre foi uma parada assim que me pegou demais, né? Esse Surprise Me. E aí, um pouco tempo atrás, estava organizando alguns roteiros de alguns episódios que eu tava com muita vontade de gravar, e aí eu pensei, por que não, né, fazer uma série com episódios curtos, baseados num clique aleatório do Surpreenda-me. Então, essa série que a gente está abrindo hoje, ela foi baseada num clique que gerou uma espécie, curiosamente, uma espécie da ave fauna brasileira. E isso não foi de propósito. É uma ave que eu já tentei fotografar numa viagem que eu fiz para Bahia, alguns anos atrás. Estava com meu amigo guia Thiago Rodrigues. A gente não teve realmente muito tempo para explorar a área em que o Thiago tinha esse histórico de registros lá. E ficou só aquela tensão, né, de fazer esse life de uma ave ter uma distribuição restrita, uma ave bastante buscada pelos observadores de aves brasileiros e estrangeiros que visitam o Brasil. Mas não foi dessa vez.
E aí eu dei a clicada aqui no Surprise Me e quem apareceu para estrear essa série foi o Tico-Tico do São Francisco. Tico-Tico do São Francisco, que é uma espécie de ave passeriforme da família Passeridae. Ela é endêmica do Brasil, foi descrita para a ciência apenas em 1997. Então, notadamente, é uma ave que vai ter poucas informações. Eu me surpreendi, porque mesmo esperando poucas informações, percebi que a gente tem menos informações do que a gente necessita para tomada de decisões básicas, principalmente relacionadas à conservação. O nome científico dessa ave vem do grego, né? O gênero Arremon é silencioso, e o epíteto específico franciscanus significa que é uma ave originária da região do Rio São Francisco. Os passerilídeos, que são, entre aspas, os pardais do Novo Mundo, são bastante versáteis na escolha de seus hábitats. Eles são habitantes de desertos árticos, de desertos arbustivos, até florestas tropicais, se espalhando por várias outras formações. Essas aves também apresentam grande variação de tamanho, tornando-se maiores à medida que se avança para o sul do continente, e a plumagem também tende a seguir um gradiente latitudinal, com os pardais da América do Norte com aquela formação clássica amarronzada listrada, com aqueles padrões típicos, né, na cabeça. E essas aves, à medida que vão adentrando ambientes mais tropicais ao sul, geralmente se tornam menos listrados e adquirem grandes manchas contrastantes em tons de oliva, cinza, preto e marrom avermelhado. Apesar desses aspectos de diversidade, os hábitos de acasalamento dessa família são bastante uniformes, sendo a monogamia surpreendentemente comum. O gênero Arremon, constituído por 5 espécies na fauna brasileira, corresponde à metade das espécies de passerilídeos que ocorrem no Brasil. São aves de tamanho pequeno a médio, com uma grande quantidade de preto na cabeça, que fazem um contraste muito interessante com a garganta branca e as variações de coloração das partes superiores, né, que são verde e oliva, tornando-se mais amareladas à medida que se aproxima da dobra da asa. Possui em geral a garganta branca, a cabeça quase toda preta, com supercílio branco contrastante com uma faixa mediana cinza na coroa. A parte inferior é principalmente branca, com uma faixa preta estreita no queixo, que é o mento, né? É um termo que, quando a gente pensa em popularização, a gente precisa dar um jeito de traduzir. E aí a gente ouve mento para as aves, porque a gente não pode falar queixo como formação anatômica, mas, pessoal, quando você ouvir algum ornitólogo, algum biólogo falar coloração do mento, é a área de plumagem extremamente localizada, adjacente à mandíbula da ave, a parte inferior do bico, tá? Aquilo ali é o mento. Então, o mento, ele tem essa faixinha estreita, né? Nesse preta estreita, e tem uma faixa preta larga na lateral do peito. O bico, o Tico-Tico do São Francisco, é praticamente um caractere diagnóstico dessa ave. Ele é quase todo amarelo, e aí vai outro termo que precisa ser traduzido para o observador de aves do dia a dia, que não é cientista, é o culmen, que é preto. O que é o culmen, pessoal? Se você imaginar o telhado de uma casa, aquele telhado clássico, nas casas antigas, o culmen, ele é o equivalente à cumieira. Ele é a crista dorsal. Então, aquela listrinha da parte mais alta do bico, na parte superior, é o culmen, e nesse tico-tico, no Tico-Tico do São Francisco, o culmen é preto. Então, o bico é amarelo e ele tem um risquinho preto no culmen. O Tico-Tico do São Francisco, e aqui vai outro termo que precisa ser traduzido, ele é alopátrico ou parapátrico. E alopátrico são populações de organismos que vivem em áreas geograficamente separadas, o que impede o cruzamento entre essas espécies. E parapátrico são grupos de organismos, né? São populações de uma mesma espécie ou de espécies muito próximas que possuem distribuições geográficas adjacentes. Então, o Tico-Tico do São Francisco, ele pode ser alopátrico ou parapátrico, com a espécie que mais se aproxima, que mais se assemelha a ela, e se imagina que essa espécie seja o tico-tico do mato, que é o Arremon semitorquatus, uma espécie bem distribuída ali ao norte do Rio de Janeiro, no sudeste do Brasil. Entre outras semelhanças, ambas espécies têm bicos amarelos com detalhes pretos, uma marca preta apenas na lateral do peito, em vez de uma faixa preta por todo o peito. No entanto, o tico-tico do mato, a maxila é totalmente escura, tem flancos cinza mais escuros. Já o tico-tico de bico amarelo, que é o Arremon flavirostris, ele tem o mento branco, e o bico é quase totalmente laranja brilhante, com uma faixa preta completa atravessando o peito. Então você imagina essas 3 espécies com essas variações aí de bico e alguma coisinha de plumagem. Mas o tico-tico do São Francisco vai ter aquele bico amarelo alaranjado com o culmen preto. O Arremon franciscanus, ele, como a gente falou lá em cima, lá no começo, ele foi descoberto muito recentemente, só foi descrito em 97.
pesquisador que liderou esse trabalho é o professor Raposo. Ele sugeriu que o franciscanos está mais intimamente relacionado com o arremon semi-torquatus, que é esse tipo do mato que a gente comentou. No entanto, até a data de hoje não existe uma filogenia completa para o gênero Arremon. Tradicionalmente, o gênero Arremon consistia em 5 a 7 espécies de, entre aspas, pardais, de tamanho semelhante, mas a análise filogenética de dados de sequência de DNA, isso para mitocondriais e nucleares, revelou que membros do gênero Arremon estão inseridos em um clado maior, que também inclui 2 espécies maiores, são o Arremon crassirostris e o Arremon castaneiceps, que anteriormente foram classificadas como parte do gênero Lysurus. E esse clado também inclui táxons de aves que são maiores, fringilídeos, que eram classificados no gênero Buarremon. E hoje são o Arremon bruneinuca e membros do complexo de espécies do Arremon torquato. Então é uma situação filogenética que ainda está sob discussão. O tico-tico do São Francisco, ele é restrito ao centro-sul da Bahia e ao norte de Minas Gerais, uma distribuição irregular com abundância variável de incomum a localmente comum. A ocorrência dessa espécie está concentrada no Vale do Rio São Francisco, sendo uma espécie endêmica do Brasil, portanto extremamente buscada por observadores de aves do mundo afora. O habitat primário do tico-tico do São Francisco é a vegetação baixa, densa, decídua do nordeste do Brasil, que é a nossa caatinga. Essa ave também pode ocorrer no subbosque de uma formação vegetal mais ampla, que é a caatinga arbórea, e que localmente, né, nessa área de distribuição, é conhecida como Mata do Jabá, que é uma transição entre a caatinga e as florestas perenes mais úmidas do leste do Brasil. Essa ave frequenta, esses indivíduos frequentam subbosques da mata seca e matas de galeria, forrageando no solo quase sempre aos pares. É um comportamento bem clássico para todos os arremon. De uma maneira alarmante, isso aí, assim, eu fiquei bem impressionado e, assim, não é surpreendente quando a gente para pensar, mas é de certa forma triste. Quando a gente circula entre tópicos de diversas pesquisas sobre o que deveria ser definições sobre as dietas das aves do gênero Arremon, o que a gente acha nos tópicos do Birds of the World, por exemplo, como a expressão mais repetida é dieta desconhecida. Quase todas as aves do gênero Arremon estão lá com dieta desconhecida ou parcialmente desconhecida. E não é diferente para o tipo do São Francisco. Assume-se que a dieta dessa ave seja provavelmente uma mistura de insetos, sementes e pequenas frutas, como parece, porque também não está definida, parece ser a dieta do seu congênere mais estudado, que é o Arremon taciturnus, o tico-tico do bico preto, bem comum aqui no meu quintal de casa aqui no Maranhão. Estudos de história natural das aves brasileiras, pessoal, fazem muita falta pra gente, fazem muita falta pros observadores, fazem muita falta pros criadores de conteúdo. A gente precisa preencher essas lacunas de conhecimento e isso pode ser conseguido com algum esforço na base, tá? Assim, eu tô falando aqui de pesquisa de iniciação científica mesmo, até trabalhos com iniciação científica de ensino médio, e aí fica aqui a dica para quem estiver ouvindo e tem a condição de orientar, de propor pesquisas nesse sentido. São metodologias relativamente simples e que poderiam ajudar bastante ao preenchimento dessas lacunas. Quando a gente fala de vocalização, de comportamento vocal, o gênero Arremon ele tem alguns cantos muito bacanas. O Arremon taciturnus, o tico-tico do bico preto, possui alguns dos chamados e vocalizações que eu mais gosto. Tem o chamado do tico-tico do bico preto, eu acho muito legal. O tico-tico do São Francisco não é diferente, assim, são bem característicos. O canto, ele é um canto fino e agudo, né? Uma das versões de canto dele é uma nota única, repetida algumas vezes, seguida de um trinado. Já algumas outras versões do canto têm uma introdução um pouquinho mais variada, com padrão ascendente e descendente para as notas introdutórias, seguido por um trinado. E o chamado, que é esse que eu acho muito legal, ele é um toque agudo com timbre metálico, e aí é bem diferente, assim. A gente tá incluindo esse timbre aí, o Cylon tá fazendo essa mágica na edição, incluindo tanto essas variações do canto, quanto o chamado, que eu acho muito legal. E bem aí você vai perceber, porque a gente vai colocar agora as vocalizações das duas outras espécies que são consideradas mais próximas do tico-tico do São Francisco,
você vai perceber que, apesar dos estudos genéticos ainda não serem conclusivos a respeito desse arranjo sistemático desse grupo de espécies, não há como se questionar a validade dessa espécie pelo fato de as vocalizações serem completamente diferentes. Aqui vão as vocalizações das espécies mais aproximadas, tico-tico do mato. E o tico-tico de bico amarelo. E aí, para finalizar, a gente chega na conservação, né? E aí, novamente, né? Faltam informações. O status mais recente na lista vermelha da IUCN é de 2016 para o tico-tico do São Francisco, e ele é avaliado como quase ameaçado. E aí, nesse quase, você pode colocar na conta da falta de estudos. A classificação ela é baseada na abundância relativa, né? Essa espécie é considerada incomum e presume-se que há um declínio generalizado nas populações devido à perda e degradação do hábitat. Os hábitats dentro da área de distribuição do tico-tico do São Francisco foram severamente degradados ou reduzidos após uma longa história de conversão da paisagem para a agricultura e pecuária. Existem propostas de projetos de irrigação em grande escala que podem ameaçar ainda mais essa espécie. No entanto, e aí falta esclarecer, os níveis de tolerância do hábitat dessa espécie não são conhecidos. Em alguns locais ela ocorre em caatinga de crescimento secundário, o que pode sugerir alguma resiliência à degradação do hábitat. Uru Podcast. Então, pessoal, a gente criou essa brincadeira, essa série aqui do Surprise Me. A gente pretende fazer episódios curtinhos aí de 15, 20 minutos para que vocês venham com a gente nessa brincadeira, conhecer aí novas espécies da ave fauna mundial. Esse foi mais um episódio do Uru Podcast. Eu me chamo Will Mesquita e eu espero vocês. Até a próxima. Um grande abraço.